Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Alexandre. Bora para mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai continuar aí, dar continuidade no nosso aplicativo de filtro, né? Utilizando OpenCV e Flutter. Na última aula a gente parou na construção do layout. Então a gente tem isso aqui hoje, do jeito que tá, que foi o que a gente aprendeu na última aula. E a gente vai agora fazer a instalação das bibliotecas, né? A biblioteca do OpenCV, claro, né? Que a gente está utilizando para manipular as imagens e a biblioteca de buscar, capturar as imagens da nossa galeria ou da nossa câmera, no caso. Nesse caso aqui a gente vai usar da galeria, né? Como é que a gente faz para instalar a biblioteca aqui no Flutter? Primeiro a gente precisa procurar a biblioteca. A gente vai utilizar o PubDev, que é como se fosse o NPM do Dart, do Flutter, na verdade. Então a gente vai encontrar todas as bibliotecas aqui. A biblioteca que a gente vai querer é essa aqui, ó, Image Picker. Tá até aqui já, pesquisei ela. Essa aqui é uma biblioteca que a gente utiliza para capturar as imagens da câmera ou da galeria, né? Aí aqui tem todo o tutorial de como instalar ela e tudo mais. Mas beleza, como é que instala ela? A gente vem aqui no Styling, a gente pega a biblioteca, o nome dela e a versão dela. E aqui a gente vem nesse arquivozinho pubspec.yaml e a gente vai adicionar ele aqui, ó, nessa guia de dependências. Então a gente já tem uma dependência do Cupertine Icons, que é os ícones do iOS, e aqui embaixo a gente vai adicionar o Image Picker. Quando a gente salvar, o próprio plugin vai tentar baixar a biblioteca automaticamente. Então ele já vai baixar e já vai deixar configurado. Então, ele já até cria os arquivos aqui de YAMLzinho aqui para tudo mais. A gente pode vir aqui, ó, deixa eu tirar esse cara da frente aqui. E aqui tem um arquivozinho de Get Packages, que a gente pode clicar nele mais para ter mais uma certeza de que baixou o pacote, beleza? Então, basicamente, a gente tem já o pacote instalado, então a gente já pode usar. Se a gente olhar aqui na documentação, você vai ver que tem os exemplos e tudo mais de como se utilizar a biblioteca, mas como a gente vai utilizar apenas a galeria, é bem fácilzinho utilizar ela. O que a gente faz? A gente cria uma variável aqui chamada tipo final, chamada picker, e vai chamar a classe image picker, que é o componente que a gente acabou de instalar. Então ele vai ver que ele está importando lá do pacote que a gente instalou, beleza. O Dart ele já tem inferência de métodos, então esse picker aqui ele já é um image picker, então a gente, por exemplo, não precisaria image picker especificar aqui. Então, inferência de classe, na verdade. Então a gente não precisa especificar isso aqui, beleza. Aqui a gente vai criar uma função. Como que cria uma função no Dart? A gente pode só simplesmente começar a escrever o nome da função aqui. Então eu vou chamar getImagePicker. Fechar aqui. O que essa função faz? Ela tem um retorno dinâmico, ou seja, ela automaticamente, quando você escreve qualquer função no Dart, ele já tem um retorno dinâmico. E aqui a gente vai escrever todo o nosso código, né? Beleza, vamos deixar getImagePicker. Vamos chamar aqui o picker. Ponto. Aí a gente vai chamar esse getImage aqui, essa função. Ele tem um parâmetro chamado source, que recebe um parâmetro chamado imageSource. Então a gente chama aqui o imageSource. Ponto. Aí você vai ver da onde que ele vai pegar cada coisa. Então ele vai pegar da galeria. Beleza. Não vai usar a câmera aqui não. Se você olhar aqui no getImage, ele retorna um filter do tipo picked_file. Ou seja, a gente poderia, como ele é uma função assíncrona, a gente poderia chamar o den aqui e pegar o retorno quando terminasse a função. Mas como a gente está usando o Dash, a gente vai utilizar uma função assíncrona aqui para a gente poder utilizar o await. Do mesmo jeito que lá no JavaScript, que é utilizado, né? Então aqui a gente vai criar uma variável chamada file, que recebe isso. Ou seja, o Dart ele já deu a inferência de classe, então aqui ele já vai estar dizendo que quando esse cara terminar, esse arquivo file será o picked file. Então bora picked file. Beleza? Show. Isso aqui não é um arquivo, basicamente, ainda. Ele é um arquivo do tipo image do picked file, ou seja, da própria classe. Como é que a gente transforma ele num arquivo? A gente pode fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável aqui em cima, chamada, aqui no escopo global da classe, no escopo da classe, na verdade, do tipo file, chamada file. Aí na hora de importar aqui, você importa o do Dart.io e não do
e a gente vai setar esse arquivo que a gente acabou de pegar na câmera lá. Como que a gente manipula um estado aqui no Dart, né? A gente utiliza a função chamada setState. É o jeito da gente manipular esse arquivo aqui dentro do Dart, né? Do Flutter, na verdade. Então aqui o setState vai receber nosso arquivo file lá em cima, vai receber o setState, vai receber o picked file. Na verdade ele vai receber um file, ou seja, a gente vai criar um file. E aqui ele vai chamar o picked file.path, ou seja, quando a gente pegar a imagem, a gente vai criar uma imagem nova lá dentro do file. Então ele vai deixar de ser nulo e vai ter essa imagem nova que a gente pegou na imagem. É isso. É só isso para a gente precisar pegar as coisas dentro do nosso aplicativo. Beleza? Então, beleza. Vamos testar isso. Como que testa isso? Aqui no adicionar, a gente vai chamar essa função. Então aqui esse getImage, a gente passar aqui dentro do onPress do adicionar. Então vamos dar um reiniciar completo, não vamos mudar o hot, porque a gente quer que ele pegue a biblioteca de novo. Então, beleza, vamos testar agora. A gente clicar no adicionar, ele quebrou. Por quê? Porque a gente não deu as permissões ainda de aplicação. Então, vamos parar aqui, porque a gente vai precisar manipular lá dentro do Android o app, crc, main, Android Manifest. A gente precisa aqui dentro do Android Manifest, como se você olhar lá na documentação, ele explica que você precisa adicionar esse cara aqui, ó, dentro do application. Então, dentro desse application aqui, a gente vai adicionar esse cara aqui, beleza? Como a gente está criando, estou mexendo aqui só no Android, eu vou adicionar só esse cara, mas se vocês que estão utilizando no Mac, vocês precisam adicionar essas permissões aqui também, lá dentro do Xcode lá, beleza? Então a gente fez isso, então basicamente a gente precisa só restartar a aplicação. Show de bola, eu vou restartar ela aqui. Ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai pegar agora o pacote da biblioteca que foi baixada, compilar e tudo mais. Beleza, demorou um pouquinho mais do que o esperado, mas foi. Agora se a gente clicar aqui no adicionar, agora a gente tem acesso à galeria do nosso aplicativo. Então a gente pode agora pegar uma imagem tranquilamente. Aqui não apareceu nada por quê? Porque a gente não mandou aparecer nada, né? A gente setou só dentro do arquivo file aqui. Como é que a gente faz para mostrar esse arquivo que a gente pegou? Aqui dentro do child, a gente vai passar um arquivo do tipo image. Então se a gente passar aqui image, ele vai esperar um image, claro, né? E esse image, ele espera um arquivo do tipo provider, na verdade. É um provedor da imagem, né? E um provedor da imagem a gente pode utilizar esse file image aqui, ó, que ele recebe a imagem de um arquivo. Então a gente tem lá o file aqui global, a gente seta ele e mostra ele aqui. Aqui tem um problema, se a gente deixar desse jeito aqui, quando a aplicação startar, ele vai tentar criar esse file image aqui desse file nulo, então vai quebrar. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, se file for igual, ou diferente na verdade, de nulo, então a gente mostra a imagem. Se não, a gente cria um, isso não é null, né, na verdade. Então vamos restartar aqui, beleza? Agora a gente vem adicionar, tá aí, nossa imagem. E como a gente está usando um container aqui, ele já está alinhando a imagem no centro, né? A gente pode até especificar o alinhamento mais específico ainda. A gente pode dar um alignment aqui e chamar um alignment aqui, ponto, center, para ter certeza que ele vai ficar no centro. Então ele nunca vai sair daqui do centro, beleza? Agora a gente já tem nosso arquivo de foto. Então a gente tem o picker da foto, a gente está manipulando e pegando a foto certinho aqui, beleza? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai instalar o OpenCV na aplicação para tentar fazer um filtrozinho inicial aqui. Como que a gente faz isso? Lá no do PubDev, a gente pode pesquisar aqui por OpenCV. Ele já tem uma abstração do OpenCV por Flutter, bem atual inclusive, e bastante funcional. Então já tem bastante coisa, utiliza já as versões mais atuais do Flutter, do Dart e tudo mais.
Então a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, que é o OpenCV. A gente vai pegar ela aqui, beleza? A gente vai lá no YAML, aqui do ImagePicker, a gente vai instalar o OpenCV, beleza? Ele vai tentar instalar, ele vai começar a baixar o pacote, do jeito que já baixou do ImagePicker, beleza? A gente vai dar um get packages aqui para ter mais certeza que baixou o pacote, show de bola. Agora a gente vai tentar fazer um processamentozinho básico aqui de imagem para saber se o OpenCV está funcionando. Antes da gente tentar processar, a gente tem que precisar fazer uma coisa. Aqui na documentação, se você olhar, ele vai explicar para vocês que o OpenCV ele só está disponível. Deixa eu ver aqui, installation. Ele só está disponível a partir da SDK 21, ou seja, os SDKs mais antigos não vão conseguir rodar o OpenCV, né? Então, por exemplo, se você tentar rodar isso num Android 19, que é a versão 4 para trás, ele vai quebrar. Então a gente pode fazer isso aqui já no Android App SRC, na verdade aqui no Build Gradle, SRC Build Gradle, e aqui ó, no Min SDK Version a gente já pode mudar aqui para 21, porque aqui é o mínimo que a gente que o OpenCV vai conseguir rodar. Então a gente vai parar aqui e a gente vai rodar de novo porque a gente precisa que o Gradle rode de novamente, né? Ou seja, ele baixe a SDK 21 e tudo mais e configure só para SDK 21, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função aqui chamada apply filter. Apply filter sync, beleza? Aqui no exemplo, você olhar aqui, ele já tem um exemplo de vários filtros aqui de utilização. A gente vai utilizar um mesmo só para testar. Então a gente vai utilizar esse cara aqui, o filtro de blur, para deixar em blur a imagem, né? A gente vai utilizar aqui, beleza. Ele vai importar o Image Procker, né? Que vem lá do, vou fechar aqui. Ele vai importar o Image Procker, que é o do OpenCV. Então tá aqui, ó. Ele tem o core e tem o do OpenCV. A gente pode importar aqui que ele vai. Esse cara aqui ele vai ser dinâmico, então a gente pode dar um var aqui para ele. E aqui ó, nesse file read, ele tá pegando os bytes. Então se você botar o mouse aqui no blur, aqui ó, ele tá file read as bytes. Então se você botar o mouse aqui no blur, ele vai esperar um array de bytes, ou seja, ele não pega o arquivo original do mesmo jeito que ele é criado, né? Ele pega os bytes do arquivo. Então a gente vai criar uma variável aqui chamada bytes, beleza? Ela é assíncrona, né? Então ela é um filter, então a gente tem que dar o await aqui e aqui a gente vai passar bytes, beleza? Aqui ele está avisando um erro porque a gente precisa importar esse core aqui também, beleza? E esse cara aqui é dinâmico. Na verdade, ele não é dinâmico, ele é um array de bytes também. E como é que a gente conseguiria pintar esse array de bytes lá dentro do nosso app aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente precisa criar uma variável aqui, do tipo image. Então vamos chamar ela de image. Esse cara já é a própria imagem, ou seja, já é esse componente aqui, ó, que a gente está criando aqui, file image. E a gente não vai olhar mais para o arquivo, a gente vai olhar para a imagem. Então é assim, se a imagem for diferente de nulo, então é imagem. Se não é nulo, beleza? Beleza. Com a gente feito isso, a gente vai converter agora esses bytes para essa imagem aqui. Como que faz isso? A gente primeiro precisa chamar o setState, né? Para manipular aquela variável ali. E nossa imagem vai receber um image.memory passando esse res aqui. O que está acontecendo aqui? A gente está criando uma imagem em memória. A gente não está gravando ela em lugar nenhum. A gente está criando ela apenas em memória. Ou seja, ela vai existir só enquanto o app estiver funcionando. Então, assim, primeiro que a gente está fazendo, a gente está, quando está dando o picker image aqui,
a gente está setando no file e a gente precisa agora setar tanto na imagem também, porque a gente precisa chamar o image.file e passa o pique de... Pode ser esse cara aqui, na verdade. Vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui, a gente vai criar ele fora aqui, chamada var, chamado temp.file. E aí nosso file lá, global, vai receber nosso file e nosso image vai receber nosso file. Por que a gente precisa disso? Porque o EPACV daqui do Flutter, ele manipula apenas imagens do tipo file. E o retorno é uns bytes. E a gente pode, para criar imagens em memória, ou seja, para não precisar ficar gravando a imagem toda vez no cartão de memória do celular ou na memória interna, a gente vai criar um tipo image. Então a gente faz o que? O picker vai gravar a imagem no file para a gente poder manipular ela depois e gravar da imagem original para a gente poder mostrar ela aqui. E depois que a gente aplicar o filtro, a gente aplica o filtro na imagem do tipo file e depois converte ela para a imagem do tipo image para poder mostrar aqui, beleza? Deixa eu ver se está alguma coisa errada. Alguma coisa está errada aqui que eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Aqui, precisa de um ponto e vírgula, beleza? Que não é JavaScript. Bora restartar porque a gente fez muita coisa. Beleza, bora ver se o Picked ainda continua funcionando, né? Beleza, o Picked continua funcionando, ou seja, essa conversão aqui deu certo. Então a gente tem agora a imagem original aqui no image, no file, e a imagem do tipo image aqui, que a gente vai manipular, beleza? Como que a gente vai manipular? A gente vai botar aqui nesse primeiro container, esse aqui, por exemplo, vamos criar um child nele chamado text. Vamos chamar ele de blur, porque ele vai ser nosso filtro de blur. Então, se a gente vir aqui, ele criou o blur ali. Bora centralizar esse cara. Como que faz isso? Se a gente clicar aqui, ó, nesse botãozinho, ele já te indica alguns widgets que você pode colocar. E o que a gente vai colocar é esse with center aqui, ó. Que aí, se a gente restartar, ele já centraliza o filtro pra gente. Beleza? Como que a gente coloca um clique aqui nesse container? A gente não tem um onPressed aqui, por exemplo, para chamar aqui nesse container. Como é que a gente faz isso? Para dar um clique nesse container. A gente pode aqui dar um wrapper aqui e a gente vai dar um wrap vai dar um wrap widget. Ele não deu o nome do widget e o widget que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, Gesture Detector. É um jeito da gente colocar um, uma ação em algum componente que não tem ação por padrão, né? Então a gente pode chamar agora aqui, ó, tem várias ações. A ação que a gente vai chamar é essa onTap e essa onTap vai passar nosso apply filter. A gente não vai executar ele porque a gente está passando a execução aqui direto. Então beleza. Esse cara vai pegar a imagem original, file, vai manipular a imagem e depois setar nessa aqui. Bora ver se funciona, né? Bora dar o restart, vamos só para confirmar mesmo. Beleza, vamos dar o adicionar. Vamos aqui. Foi lá. A gente tem a imagem com blur. Show de bola. Agora a gente pode criar nossos filtros e botar cada filtro para cada um desses campos aqui.